Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez, claro, não é? Com o Café com o Pastor, isso mesmo. A gente vai tomar um cafezinho bem encorpadinho aí. E o assunto que eu quero falar com vocês hoje é rompendo os conflitos. Todos nós, né, já tivemos ou vamos ter uma experiência um pouco desagradável em relação a conflitos nos relacionamentos. Isso é muito difícil você fugir disso. Você vai ter um momento na sua vida que você vai ter um conflito, seja com a sua família, seja com o seu cônjuge, seja com o seu patrão, seja até ministerialmente. Você vai sim se deparar na sua caminhada com essa experiência, né? Você vai ter um tempo na sua vida que você vai ter conflitos. A gente não pode fugir disso. Isso é uma realidade. A gente não vai jogar, né? Não vai jogar o problema debaixo do tapete, né? Então tem pessoas que têm problema com os pais, tem problema com a mãe, tem problema com o filho, tem problema com os pais com os filhos, aqueles conflitos, né? Muitas vezes duram muitos anos e são situações que muitas vezes não são resolvidas, né? Eu mesmo já tive esse problema. Eu me lembro que eu tive um problema muito grave com meu pai, E meu pai nunca foi assim afetuoso, nunca foi assim, tá dando amor, enfim, aquela coisa toda. E faltando, ele já tinha 82 anos, faltava um mês para ele falecer, né? Ele veio me dar o primeiro abraço, foi. Porque como ele queria pedir um perdão, mas infelizmente não saiu da boca dele, mas eu notei que pela atitude dele, sabe, ele estava querendo justamente pedir perdão, né? E muitas coisas aconteceram durante a nossa jornada de pai e filho, e hoje eu estou aqui falando justamente sobre essa questão de resolver os conflitos, porque conflito nos relacionamentos é uma coisa que trava você, que impede você de crescer, de se desenvolver e vai roubando a sua vida, né? Espiritual, emocional, e muitas vezes manifesta-se situações até mesmo na saúde da pessoa, tá bom? Então a gente vai analisar aqui uma pessoa, né, que teve esses problemas, e antes de falar dela eu queria pedir para vocês assinar o canal e também ativar as notificações, tá certo, pessoal? Vamos para a palavra. A palavra então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Nós vemos aqui um caso bem inusitado na Bíblia, de dois irmãos, isso, Esaú e Jacó. Eles eram irmãos de sangue, né? E acontece que Jacó era tido assim, espertinho. Esaú já era aquele mais acomodado, entendeu o que eu estou querendo dizer? Tipo assim, Jacó era ligeirinho, resolver as coisas, tal, aquela coisa toda. Em tudo ele procurava levar vantagem. Enquanto que Esaú era aquela pessoa pacata, aquela pessoa que não estava nem aí para a vida, como diz o povo, entendeu o que eu quero dizer? Esaú foi justamente lavrador da terra, ele plantava. Jacó, ele era mais para caça, entendeu o que eu quero dizer? E um certo dia, Esaú chegou com muita fome e Jacó estava preparando ali um guisado e ele disse, olha, me dá um pouco desse guisado que eu vou te dar, enfim, vou te dar a minha parte na herança. Foi feita aquela negociação, uma negociação injusta. Jacó era uma pessoa que, o próprio nome já dizia, trapaceiro, significava trapaceiro, enrolão, uma pessoa que gosta de enrolar. E aí o que acontece foi que ele aceitou o desafio, ele disse, não, tá certo, tá feito o trato. Mas só que aquilo gerou problemas dentro da sua casa, na família, né, com seu pai, com sua mãe, aquela coisa toda. E ele teve que, como diz, ele teve que sair de casa, porque o problema foi muito grande, foi muito grave, e gerou muitos conflitos e tudo, aquela coisa toda. Resumindo, Jacó saiu de casa e passou 20 anos, né? Quase 20 anos fora de casa, cresceu, amadureceu, passou por muitas provações, muitas aflições na sua vida. Tipo assim, ele enganou, mas também foi enganado, foi enganado ali, né? Na questão do relacionamento dele
com Raquel, né? O seu sogro passou a perna nele, né? Passou ele para trás, como diz o povo. E, resumindo, ele teve que trabalhar 14 anos ali para o seu sogro, né? Para ter direito, no caso, à filha, a Raquel. Resumindo, ele prosperou, ele cresceu e ficou rico, né? E teve que se apartar do seu sogro e voltou para sua terra. Só que ele voltou com aquele sentimento, né? Como é que eu vou ser recebido? Como é que eu vou agora chegar naquele ambiente, naquele território, né? Porque Esaú está ali por perto, entende o que eu quero dizer? Então ele vem, ali ele, né, temendo, com medo e tal, aquela coisa toda, ele coloca, não é, os seus servos com presentes na frente, coisa assim desse tipo, entende? E aí Jacó, ele fica temendo, os presentes chegam diante de Esaú, Esaú procurou saber de quem era, de onde vinha, e os servos de Jacó disseram, é o teu irmão que mandou, entendeu o que eu quero dizer? Então essa passagem bíblica aqui é uma passagem bem interessante, né? Porque Esaú, aqui eu fiquei até surpreendido, Esaú teve essa iniciativa, né? Ele foi o enganado, ele foi o ferido, ele foi aquele que recebeu, né, do seu irmão a trapaça, como diz o povo, e abraçou e lançou sobre o seu rosto, e beijou e choraram, né? Entendeu? Aqui está, como se diz, uma reconciliação, podemos assim dizer, familiar, não é? Aqui está justamente uma situação de dois irmãos que há mais de 20 anos mais ou menos, não se falavam, não se comunicavam, tinha aquela ferida, um tinha medo do outro e tinha aquela síndrome, né, de alianças, né, que foram quebradas, familiarmente falando. E Jacó, ele, quando é abraçado pelos seus irmãos, os dois choram, não é? Isso demonstra que houve nos dois um sentimento muito importante, que foi o sentimento de caiu a ficha, como diz a história. E eles agora estavam adultos, casados e resolveram fazer as pazes, né? Então os conflitos familiares muitas vezes eles perduram por anos e anos e anos, e as pessoas muitas vezes não resolvem os conflitos. E muitas vezes, né, o pai ofende o filho ofende a mãe, e fica aqueles conflitos, né, pendentes, sabe? Aí o que acontece? Muitas vezes o inimigo até trabalha, porque abriu-se uma brecha ali, e o inimigo trabalha na vida das pessoas justamente para, como se diz, para deformar aquela pessoa, né? Muitas vezes a pessoa diz, eu não sou amada por causa disso, por causa daquilo, e aquilo vão gerando traumas, feridas, né? Experiências negativas, né, nos relacionamentos. E o que acontece? As pessoas muitas vezes elas levam, né, para o casamento aquela ferida, aquele sentimento de abandono, de traição, aquele sentimento de que não foi compreendido, né? E muitas vezes aflora essas mesmas experiências negativas de vida dentro do casamento, né? E o casamento muitas vezes ele sofre porque é uma repercussão ou uma repetição de situações que não foram resolvidas no passado e que muitas vezes se manifesta no presente, e aí a memória ela aflora, sabe? E as feridas elas são abertas e as pessoas se deparam com situações tão conflituosas que elas acham difícil de resolver, porque a trave, né, que foi aquilo que causou lá atrás e que travou aquela pessoa, foi agora repetido na sua vivência, né, no futuro, e as pessoas muitas vezes não sabem o porquê, né, que estão naquela situação, que é uma situação que tem que ser resolvida, não é? Então você que tem aí pendências, seja lá com quem for, sabe, procure orar a Deus e buscar o Espírito Santo para que você possa vencer essa experiência negativa e você possa amadurecer, crescer, desenvolver, progredir, ser uma pessoa livre, né? Porque
Isso é muito importante na sua vida, tá certo, pessoal? Então nós vamos orar justamente em relação a questões de conflitos familiares. Senhor, nós queremos apresentar, Senhor, cada vida, cada pessoa que tem passado, Deus, por situações as mais complexas, Senhor, nos seus relacionamentos familiares. Pessoas que carregam, Senhor, feridas do passado, mágoas, rancores. Pessoas que carregam, Senhor, revoltas. Pessoas que foram traídas, abandonadas. Pessoas que foram, Senhor, meu Deus, desprezadas. E que até hoje ainda carregam, Deus, essa síndrome que tem travado, bloqueado, Senhor. Que tem trazido, Deus, traumas na alma, na mente, nos sentimentos, meu Deus. Que tem aflorado e manifesto doenças. E essas pessoas estão prisioneiras de si mesmas, meu Pai. Quebra agora, Senhor, essas prisões e cada um possa liberar perdão até sobre pessoas que já faleceram, Senhor, que lhes ofenderam. Meu Deus, no nome de Jesus eu te peço, meu Pai, que haja uma mudança interior, que essa pessoa seja livre, que todo mal, Senhor, que toda revolta, Senhor, que todo tipo de amargura, de sentimento de infelicidade, de falta de paz, meu Deus, toda turbulência emocional causada por todos estes conflitos do passado, Senhor, e que essa pessoa trouxe para o presente, Senhor, em nome de Jesus, que seja desligado, Senhor, que essa pessoa tenha vitória, que essa pessoa viva um tempo novo, que essa pessoa, Senhor, seja abençoada. Eu quero desligar no nome de Jesus, meu Pai, essas prisões, essas fortalezas, essas ações, meu Deus, emocionais e todo tipo de legalidade que o inimigo tem encontrado, Senhor, para subjugar essa pessoa, Senhor, que essas legalidades sejam anuladas, desfeitas, meu Deus, sejam quebradas pelo poder do Teu nome, meu Pai. Que essas pessoas sejam livres pelo Teu poder, pela Tua autoridade, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus e que assim seja, e graças a Deus. Amém, Brasil, que tudo isso que eu falei seja uma realidade na sua vida, né? E que essa palavra traga paz, restauração, traga união na sua casa, na sua vida, na sua família. Entende? Resolva essas questões, essas pendências espirituais na sua vida, porque eu tenho certeza que a honra de Deus, ela virá sobre você, sabe? Não se considere que você está sendo menor, que você está se humilhando diante do outro, mas entenda que você está cumprindo princípios divinos do perdão. E quando você perdoa, você é restaurado. E você vive, claro, um novo tempo. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso café com o pastor. Cadê a canequinha? Vamos terminar aí com a canequinha de café bem encorpadinho. Tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês. E a gente se vê.